todos e todas, eu sou a Vá e hoje eu vim para responder uma pergunta bem polêmica. Não é sobre mamilos, mas ela também é bem polêmica, que a gente ouve sempre e que a gente vê várias opiniões aí, né? E lógico, a gente sabe que a opinião é uma coisa muito particular, mas para algumas coisas, para algumas questões, existem regras. Então, algumas questões exigem não opinião, mas regra. Então, o que eu vou fazer hoje é responder uma dúvida bem polêmica, uma dúvida bem curiosa que muita gente tem. E sim, vou dar a minha opinião, mas eu vou dar uma opinião baseada no que a gente tem registrado aí no material disponibilizado pelo INEP. Então, não vou dar uma opinião tirada do sovaco, mas uma opinião com base em documentos que o INEP oferece para gente. E a grande questão que muita gente tem dúvida é: posso falar mal do governo na prova do Enem? Então vamos lá. Será que a gente pode falar mal do governo na prova do Enem? O que eu ouço muita gente falando é: lógico que não. Quem faz a prova é o governo. Você vai falar mal do governo na cara dele. Você vai simplesmente virar e falar para o governo: olha, você é ruim, você é péssimo, você é feio, você é um cocô de bosta. Não, você não vai fazer isso. Então, não pode falar mal do governo na prova do Enem. Mas vamos lá, não é bem assim que funciona. Primeira coisa, sim, quem elabora a prova e quem aplica a prova é o governo, né? Então a gente tem a elaboração da prova pelo INEP, que é uma autarquia, então faz parte sim da toda a estrutura aí do governo. Existe o envolvimento do MEC, que é o Ministério da Educação, né? Ainda não foi extinto, então ele existe. E, lógico, a gente não vai falar mal do governo. Mas por que a gente não vai falar mal do governo? Porque a gente não vai falar mal na redação. Existe uma diferença e eu acho que aí está a grande questão. Existe uma diferença entre falar mal e criticar, ok? A gente tem que prestar atenção nisso. Quando eu falo mal, eu sou basicamente aquela pessoa ali, mexeriqueira, que gosta só de apontar defeito, de apontar falha, mas que basicamente não tem muita coisa para agregar, não tem muita coisa para acrescentar. Quando eu faço uma crítica, aí sim, eu estou ali apresentando um posicionamento, que pode ser um posicionamento que vai apontar problemas, mas para fazer uma crítica eu preciso primeiro conhecer, ok? Essa ideia de crítica construtiva, crítica que não é construtiva, para mim, se não é construtivo, não é crítica. É falar mal, é apontar o dedo, é criar confusão à toa. Crítica ela tem que ser construtiva. A crítica ela serve para quê? Para que a gente possa melhorar, não é? Então a pessoa, quando ela te apresenta uma crítica a respeito de qualquer coisa que te envolva, ela tem que ter como finalidade ali te ajudar a crescer, te ajudar a melhorar. Ela tem que ter o mínimo de conhecimento a respeito da sua situação para poder fazer uma crítica. Se a gente critica alguma coisa que a gente não conhece, não faz o menor sentido. E a gente entra numa questão, que é uma questão que está sendo muito falada hoje, que é o lugar de fala, né? Qual que é a importância do lugar de fala? É você respeitar a opinião de quem vive o problema, de quem conhece o problema, ok? Então, eu não posso falar de algo que eu não conheço. Agora, como cidadã, né? Então, eu sou aí uma cidadã brasileira e vocês, enquanto cidadãos também, a gente tem que conhecer, sim, o governo que está no comando do nosso país. A gente tem que conhecer, sim, como funciona toda a estrutura do governo. A gente tem que conhecer o funcionamento das leis. A gente tem que conhecer os 3 poderes. A gente tem que saber o que é responsabilidade de cada um. A gente tem que saber quem está em cada cargo. E lógico, é muita coisa, é muita gente, mas a gente tem que ter um conhecimento mínimo disso. Sei que não é uma cultura muito, assim, da maioria dos brasileiros, mas já passou da hora da gente ter essa consciência. E a partir do momento que eu sei, por exemplo, quais são as funções do governo federal, que eu sei quais são as funções do governo estadual, do governo municipal, que eu sei o que o Ministério da Educação, por exemplo, tem que fazer, que eu sei o que o Ministério da Saúde tem que fazer, que eu sei as funções de uma secretaria, eu posso sim apresentar no meu texto uma crítica
que é uma crítica que precisa ser fundamentada. Então, não existe problema nenhum em apontar um problema, desde que você tenha conhecimento de causa para isso. Você simplesmente pegar na sua redação e falar: o problema é do governo, porque o governo não faz nada para resolver a situação. Sério, jovem? Você ouviu isso onde? Me conta mais. Caiu no senso comum, acrescentou nada. Você virar e falar assim: porque o Brasil precisa investir em educação. Se investir em educação, resolve todos os problemas. Você jura? Por quê? Então a questão é essa. A questão não é que não pode falar mal. Na verdade não pode falar mal. Você pode falar mal de ninguém, nem de nada. Falar mal é a coisa mais vazia, não te acrescenta nada, vai te deixar amargo, atrai energia ruim. Mas você pode e deve apontar falhas que você conhece. Então você pode, por exemplo, dizer que a persistência dos quadros epidemiológicos no Brasil, sim, existe uma responsabilidade do governo nisso. Por quê? Porque a gente tem um sistema de saúde que, embora na lei, o planejamento inicial do SUS era de ser um programa de saúde aí, mais de prevenção, a gente não tem na prática aplicações preventivas para evitar, por exemplo, que vírus e contaminações aí se espalhem. Então, não adianta. Se a gente não tem um Ministério da Saúde, se a gente não tem ações dos ministérios aí, do Ministério da Saúde, das secretarias da saúde, para tentar combater, o alastramento de epidemias, obviamente a gente vai continuar tendo quadros de epidemias graves. E isso vai desencadeando vários outros problemas. Então, existe sim uma responsabilidade por parte do Estado. E eu posso tratar isso na minha redação numa boa. Por quê? Porque eu sei que o Estado tem essa responsabilidade. Eu sei o que o Estado deveria fazer. E eu sei que ele não faz. Eu sei onde está a falha. Eu sei qual é a consequência dessa falha. Da mesma forma, a gente pegar e falar sobre educação no Brasil. Existe sim uma falha na gestão da educação. Qual falha é essa? Logicamente, quando a gente pensa em vários temas, então as falhas elas vão ser direcionadas para os temas que forem trazidos para a redação. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na evasão escolar, você virar e falar que o governo não contribui para que as pessoas continuem o ensino, para que elas não interrompam a formação educacional, beleza, mas por quê? Porque o governo é ruim, que o governo é feio, chato e bobo. Não é isso, você pode até achar, mas ache isso com categoria. Então você vai colocar que a partir do momento que não tem, por exemplo, escola em todas as regiões e que as pessoas precisam deslocar grandes distâncias para ter acesso ao ensino, isso é um fator que desmotiva. A partir do momento que as pessoas muitas vezes precisam conciliar, desde muito novas, trabalho e ensino, porque muitas vezes falta assistência, falta planos de assistência social por parte do governo para que as pessoas não precisem, os jovens, as crianças não precisem conciliar jornadas exaustivas de trabalho e estudo. A pessoa às vezes vai só trabalhar, porque a fome ela é imediata. A conta do aluguel, se você não pagar, você vai para a rua. Então, vocês têm que justificar o erro que vocês estão apontando, ok? Então, não tem problema apontar erros no governo. O que a gente sempre fala é, não caia no clichê de apontar erros só do governo. Quando a gente pensa, por exemplo, nas epidemias, ok, existe uma falha sim de gestão estatal. E você pode apontá-la desde que você saiba discorrer sobre ela. Mas será que é só o Estado que tem culpa? Será que nós, enquanto cidadãos, estamos assim, contribuindo 100%? Quando você vê que na casa da Mariazinha a caixa d'água fica lá aberta, que é, por exemplo, um foco da dengue,
Quando você passa, tá fazendo a caminhada lá e passa do lado de um lote que você vê que tá cheio de coisinha acumulando água, né? Aí você fala, nossa, que absurdo! Não acredito que as pessoas fazem isso. Mas em casa você tem lá um vaso de bromélia que também acumula água. Mas você só sabe olhar para a caixa d'água, para o pneu, para o vasinho do vizinho. Então existe sim uma contribuição que é a nível da população. Os cidadãos, eles também contribuem para que os problemas que são apontados no Enem aconteçam. Então, tentem não se limitar a discutir os problemas que o Enem trouxer só na perspectiva estatal. Mas está liberado. Pode apontar erro. Pode falar que tem desvio. Qualquer regra, se quer falar, aprende sobre. Se você quer apontar um erro, saiba qual é o erro, fale sobre ele, argumente, associe com o repertório legal, ok? A gente então vai considerar essa regra. Falar mal do governo pode? Nem do governo, nem de nada, nem de ninguém. Vamos mandar essas energias ruins para longe. Criticar pode? Sim. A gente vai então aprender que crítica, ela sempre é construtiva. Se a pessoa vier falar qualquer coisa que não for para te agregar, se não for para melhorar, se não for para poder trazer benefício, não é crítica. É apontar o dedo e não querer ajudar em nada. Então, quando a gente apresenta críticas ao governo, a gente está apresentando o quê? Os problemas que a gente acha que precisam ser resolvidos e que a gente gostaria que fossem sanados. A gente não está apontando o dedo para falar, que ruim governo, você não está cuidando da educação. A gente vai virar e falar assim, olha, é sua responsabilidade cuidar da educação, mas como você não está fazendo isso adequadamente, a gente está com esse problema. E aí que entra a maravilhosa proposta de intervenção, que a gente deixa ela lá para o finalzinho do texto, onde você vai sugerir possíveis soluções para poder resolver os problemas que você identificou no texto. Então é a hora que você vai dar aquela forcinha e vai falar, olha, eu reconheci lá em cima que existe um desvio estatal que está trazendo tal e tal consequência, que implica nisso e isso naquilo. Só que eu estou aqui embaixo propondo uma melhoria, porque a minha crítica ela tem como intuito ajudar. A minha crítica ela tem como intuito melhorar uma situação e não só apontar o dedo à toa. Combinado?